Olá, criativo e criativa! Se você está em busca de um bom forno elétrico de bancada para sua cozinha, veio o vídeo certo. Em continuação à nossa série de fornos elétricos, nós do Que Criativo selecionamos para o vídeo de hoje os melhores fornos elétricos, dessa vez de embutir, com base em pesquisas e análises dos consumidores. E como sempre, os links de cada um estão aqui na descrição do vídeo, caso você queira adquirir o seu. E ao clicar, você ajuda diretamente ao canal a continuar produzindo conteúdos cada vez melhores. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa aquele like para nos dar aquela força e fica até o final porque deixamos o top 1 por último. Forno elétrico Oster Convection Cook. O Oster Convection Cook é uma escolha digna para aqueles que estão em busca de um aparelho eficiente e versátil para as suas atividades culinárias. Com uma potência de 1.400 watts, esse modelo se destaca pelo seu rápido aquecimento e capacidade de cozimento. Proveniente de uma marca amplamente reconhecida e respeitada no mercado de eletrodomésticos, a Oster, o Convection Cook apresenta uma garantia de qualidade e desempenho também. Mas apesar da sua potência impressionante, uma limitação notável do Convection Cook é a sua capacidade relativamente modesta, de 18 litros somente. Isso faz dele uma opção mais adequada para tarefas de cozimento de menor escala, como assados menores e acompanhamentos. Para assados ou pães maiores, pode ser necessário buscar um forno com maior capacidade, como os que nós vamos ver daqui a pouco. Além disso, alguns usuários apontaram que a chapa metálica externa desse forno é um pouco fina, o que pode causar superaquecimento e potencialmente levar a acidentes. Adicionalmente, o puxador da porta desse forno tende a esquentar consideravelmente, suscitando dúvidas sobre a vedação e a eficácia do isolamento térmico dele. Por isso é importante ter cuidado ao manuseá-lo. No entanto, ainda assim, o Convection Cook tem conquistado muitas avaliações positivas em vários aspectos. A sua funcionalidade se estende além do cozimento convencional, com características extras como um timer versátil, a opção de convecção para acelerar o processo de cozimento e a função turbo para aquecer uniformemente o interior do forno. O seu design compacto e prático facilita muito a utilização e armazenamento dele, sendo uma escolha adequada para espaços menores ou cozinhas com limitações de espaço, aquelas mais compactas. Com opções disponíveis em 127 e 220 volts, o Convection Cook é uma alternativa viável para aqueles que estão em busca de um forno elétrico eficiente e funcional, mas estão dispostos a lidar com as suas limitações de capacidade e sensação de calor externo. Antes de fazer a sua escolha, é altamente aconselhável ponderar cuidadosamente os prós e os contras desse forno, para garantir que ele atenda às suas necessidades culinárias mais específicas. Miele Soneto. Se você está procurando um forno elétrico de bancada que una funcionalidade e estilo, o forno elétrico Miele Soneto é uma excelente escolha. Com um visual espelhado muito elegante, ele não só adiciona um toque mais moderno à sua cozinha, mas ele também oferece características práticas que tornam o processo de cozimento uma experiência mais agradável. Esse forno é projetado para atender as necessidades dos entusiastas da culinária, com a sua generosa capacidade de 44 litros. Isso significa que você vai ter espaço de sobra para preparar uma variedade de pratos, desde assados suculentos até as sobremesas mais tentadoras. Além disso, o forno vem equipado com uma bandeja coletora, que não só facilita a limpeza, mas também ajuda a manter o interior do forno mais limpo durante o uso. A potência de 1.800 watts do Soneto é capaz de atingir temperaturas que variam de 50 a 300 graus, proporcionando a flexibilidade necessária para diferentes receitas. E não para por aí não, hein? As funcionalidades extras, como iluminação interna e timer, adicionam conveniência ao processo de cozimento. Apesar de todas essas características positivas, também é importante estar ciente de alguns dos seus possíveis contratempos. O forno está disponível em duas voltagens, de 127 e 220 volts, então é crucial escolher a opção correta ao comprar. Além disso, algumas avaliações mencionaram a possibilidade de o produto ser entregue com pequenos amassados na lateral, mas isso varia da entregadora, por isso é importante estar atento. A nossa recomendação é que você faça uma inspeção cuidadosa ao receber o seu produto em casa. Mas de modo geral, o forno elétrico de bancada Miele Soneto é uma combinação de estilo e funcionalidade para sua cozinha. A capacidade espaçosa, características extras e visual elegante são pontos fortes a serem considerados.
Black & Decker FT50. O forno elétrico de bancada Black & Decker de 50 litros, o modelo FT50, é uma escolha que combina capacidade, potência e praticidade em um só aparelho. Com uma generosíssima capacidade de 50 litros, como já mencionada, esse forno é perfeito para quem adora preparar refeições substanciais e assar grandes quantidades de alimentos de uma só vez. Impulsionado por uma potência notável de 1.800 watts, esse eletrodoméstico se mostra como uma ferramenta poderosa para diversas tarefas culinárias. A capacidade de atingir temperaturas de até 250 graus oferece uma flexibilidade ao cozinhar uma ampla gama de pratos, desde assados até sobremesas. Além disso, o forno oferece 3 níveis ajustáveis para a posição da grelha, se adaptando ao tamanho dos alimentos e às preferências de cozimento. E a inclusão de um timer é um toque a mais que é muito prático e ajuda a monitorar o tempo de cozimento, evitando que os alimentos fiquem excessivamente cozidos. No entanto, vale notar que o aparelho não vem com acessórios extras, o que pode ser uma limitação para alguns estilos de cozinha mais específicos. Além disso, a exposição das resistências no interior do forno é um ponto que merece atenção, exigindo um cuidado ao manusear os alimentos e o interior do aparelho. E embora esse forno da Black & Decker ofereça diversos benefícios, há alguns relatos de usuários que desejariam uma proteção ao redor das resistências e uma maior capacidade de atingir temperaturas mais altas. Além disso, algumas avaliações mencionam questões de durabilidade, enfatizando a importância de considerar a confiabilidade a longo prazo. Mas, no geral, esse forno elétrico de bancada oferece uma combinação muito equilibrada entre capacidade, potência e funcionalidades, sendo para nós uma opção muito boa custo-benefício para quem busca uma grande capacidade em um forno elétrico de bancada. Forno elétrico de bancada Fisher Turbo 2.4 NIL. O Fisher Turbo 2.4 NIL de 48 litros é um eletrodoméstico poderoso e versátil que promete otimizar suas experiências na cozinha. Com uma capacidade interna generosa de 48 litros, ele é ideal para as famílias médias ou para aqueles que adoram receber convidados em casa. Além disso, a sua potência impressionante de 2.411 watts garante um aquecimento rápido e eficiente durante o funcionamento, possibilitando preparar deliciosas refeições em menos tempo. Com uma faixa de temperatura que varia de 50 a 300 graus Celsius, o forno oferece diversas opções de cozimento, desde suaves aquecimentos até assados e gratinados mais intensos. A sua porta é feita de 2 camadas de vidro, proporcionando um isolamento térmico eficiente e mantendo a temperatura interna ideal para os alimentos. O controle de temperatura e o temporizador são recursos essenciais também que permitem ajustar o cozimento de acordo com as necessidades de cada receita, facilitando ainda mais o processo e garantindo resultados consistentes. O forno vem equipado com 4 prateleiras, o que possibilita cozinhar várias receitas simultaneamente, economizando tempo e esforço na cozinha. E a presença de uma bandeja de migalhas e uma grelha inclusas nos acessórios tornam a limpeza do forno mais prática e eficiente, o que é um ponto positivo aqui também. Mas apesar dessas vantagens, algumas avaliações apontam um ponto negativo desse forno: a queima prematura da lâmpada interna após pouco mais de um mês de uso, segundo alguns consumidores. Essa questão pode ser um ponto a ser considerado pelos consumidores, embora os benefícios do forno em geral tenham sido amplamente elogiados por muitos. Esse é um fato que não vai comprometer a funcionalidade do forno em geral, mas é importante ter em mente. Forno elétrico de bancada Sugar. Esse forno elétrico de bancada de 50 litros da Sugar é um eletrodoméstico que oferece muita praticidade na hora da cozinha também. Com a sua capacidade de 50 litros, esse forno é ideal para preparar receitas e assados para a família toda de modo geral. A sua voltagem pode ser escolhida entre 127 ou 220 volts, permitindo que você o utilize de acordo com a rede elétrica disponível na sua residência. Uma das principais vantagens desse forno é a sua versatilidade no preparo de alimentos. Com funções de cozimento que incluem assar, gratinar, grelhar e até mesmo fazer pizzas, você vai ter diversas opções para criar pratos deliciosos e variados. Além disso, o forno possui um termostato que permite controlar precisamente a temperatura, oferecendo um ajuste mínimo de 100 graus e máximo de 250 graus, garantindo que os seus alimentos sejam cozidos de forma mais adequada.
E para facilitar o uso, esse forno elétrico possui um prático temporizador, permitindo que você programe o tempo de cozimento e fique livre para realizar outras atividades sem se preocupar com o preparo dos alimentos. Além disso, com as suas 3 prateleiras, você vai poder cozinhar várias receitas ao mesmo tempo, economizando tempo e tornando o processo mais eficiente também. Entretanto, alguns pontos negativos foram observados na sua utilização. Alguns usuários relatam que a porta do forno é um pouco frágil, o que pode exigir um cuidado extra para evitar danos. Além disso, houve relatos de que o botão de opção de resistência não funciona tão corretamente quando se escolhe a opção de aquecimento, utilizando as 2 resistências simultaneamente. Isso pode ser um certo incômodo para aqueles que contam com essa opção para algumas receitas. Mas apesar desses pontos negativos mais isolados, o forno elétrico de bancada da Sugar ainda é uma escolha conveniente para os que buscam um aparelho de cozinha com boas funcionalidades e praticidade. Com as suas características versáteis e capacidade generosa, ele se mostra uma opção muito atraente para famílias que desejam preparar refeições deliciosas e variadas de forma mais prática e eficiente. Forno elétrico de bancada Smart 60 Nardelli. O forno elétrico de bancada Smart 60 da Nardelli é mais um eletrodoméstico que oferece uma solução espaçosa e versátil para a cozinha. Com uma capacidade de 60 litros, é possível preparar refeições em quantidades maiores com ele também, atendendo às necessidades de famílias e ocasiões especiais. Além disso, o destaque desse produto é o espeto giratório, que é um acessório raro nesse tipo de forno e que permite assar alimentos de forma uniforme, resultando em pratos suculentos e saborosos, como se tivessem sido feitos em uma churrasqueira. Outro ponto positivo é a função dourador, que ajuda a realçar a apresentação dos pratos, os tornando mais atraentes visualmente. A potência de 1.750 watts garante um desempenho eficiente na hora de cozinhar diversos tipos de alimentos também. Com 3 prateleiras disponíveis, é possível preparar várias receitas simultaneamente, economizando tempo e facilitando o dia a dia na cozinha. No entanto, vale mencionar alguns pontos negativos desse produto. A falta de iluminação interna pode dificultar a visualização do cozimento dos alimentos, especialmente em ambientes com pouca luz. Além disso, a demora no cozimento pode ser um inconveniente para aqueles que precisam de preparos mais rápidos no dia a dia. Outro aspecto a ser considerado é o acabamento do forno, que pode parecer frágil e gerar preocupações sobre a sua durabilidade ao longo do tempo. Por isso, se você tem esse forno, deixa aí nos comentários o que você acha disso e se o forno é durável ou não para a gente saber. O manual de instruções também apresenta alguns defeitos a serem melhorados, já que ele foca mais na segurança e na manutenção do produto, deixando um pouco a desejar a descrição detalhada dos componentes e no passo a passo de uso. Informações redundantes podem causar certa confusão a alguns usuários. Mas, de modo geral, o forno elétrico de bancada Smart 60 da Nardelli oferece uma excelente capacidade e funcionalidades práticas, como o espeto giratório e a função dourador, que garantem resultados saborosos nas receitas. Contudo, é importante considerar os pontos negativos, como a falta de iluminação, o acabamento e a demora no cozimento. Com essas informações em mente, você vai poder fazer a escolha mais informada sobre a adequação do produto às suas necessidades e preferências culinárias. Philco PFE 25S. Se você está procurando um forno elétrico de bancada que seja a escolha perfeita para casais ou solteiros, o Philco PFE 25S é uma opção que merece a sua atenção sem dúvidas. Esse forno conquistou a nossa 4ª posição como uma excelente alternativa intermediária, trazendo uma combinação de funcionalidade e estilo que se encaixa perfeitamente nas necessidades de quem está em busca de um equipamento de tamanho moderado e eficaz. Com um visual bonito e atrativo, o Philco PFE 25S apresenta uma capacidade de 25 litros, o que é ideal para preparar refeições menores que são proporcionais a casais ou indivíduos solteiros que moram sozinhos. O seu poderoso motor de 1.500 watts permite que ele aqueça rapidamente, tornando o processo de cozimento mais eficiente e ágil. Além disso, esse forno oferece uma variedade de funções que incluem cozinhar com resistência superior, cozinhar por convecção, aquecer com resistência inferior, tostar e até mesmo tostar por convecção, utilizando as resistências superior e inferior ao mesmo tempo.
Uma das características que realmente se destaca nesse forno da Philco é a opção de convecção, que não só acelera o processo de cozimento, mas também garante uma distribuição uniforme de calor para resultados excepcionais. A grade ajustável, com a flexibilidade de 2 níveis diferentes, proporciona liberdade de ajustar a altura dos alimentos de acordo com as preferências de cada prato. No entanto, vale mencionar que algumas avaliações apontam para um acabamento mais simples no design do forno, mas isso é algo relativo que não influencia na performance desse forno. Apesar desse ponto negativo, o Philco PFE 25S é uma escolha brilhante para quem está em busca do seu primeiro forno elétrico de bancada de qualidade. Se você mora sozinho ou com só mais uma pessoa, as funcionalidades e a praticidade desse forno de tamanho intermediário vão ser sem dúvidas muito úteis para você. A sua combinação de potência, versatilidade e design o torna uma opção atraente para aqueles que desejam preparar refeições deliciosas de maneira conveniente e prática. Sugar FE5012PT. O forno elétrico de bancada Sugar FE5012PT é uma escolha absurda para aqueles que buscam uma solução eficiente de alta capacidade para sua cozinha. Com 50 litros de espaço interno generoso, esse forno é perfeito para famílias maiores ou para quem gosta de cozinhar para convidados. A sua potência varia entre 1.600 watts na opção de 127 volts e 1.800 watts na opção de 220 volts. Garantindo um aquecimento rápido e uniforme para suas preparações culinárias. Esse forno traz consigo a confiabilidade e a qualidade que a marca Sugar é conhecida por oferecer. Com a sua função grill, é possível criar pratos gratinados que agradarão a todos os paladares. Além disso, a inclusão de acessórios como um pegador e uma bandeja recolhedora de resíduos tornam o processo de uso e limpeza mais práticos, evitando respingos indesejados e facilitando a manutenção do aparelho. Mas apesar das suas características positivas, vale notar que alguns clientes mencionaram uma preocupação em relação à embalagem de entrega. Alguns relatos apontaram que o forno chegou sem uma proteção adequada nas laterais e na parte superior, o que poderia ter potencialmente causado danos durante o transporte. Além disso, é importante ressaltar que, comparado a modelos mais avançados, as tecnologias presentes nesse modelo da Sugar são mais básicas. Mas, de modo geral, esse forno elétrico FE5012PT oferece uma capacidade generosa e uma potência satisfatória para suas necessidades culinárias. Sem dúvida, é o melhor custo-benefício para quem está em busca de um forno grande com boa capacidade interna. Forno elétrico e fritadeira sem óleo Oster 42 litros. Esse forno elétrico e fritadeira sem óleo da Oster é um eletrodoméstico moderno 2 em 1 que combina a praticidade de um forno com a sua saudabilidade de uma fritadeira sem óleo. Com uma capacidade de 42 litros, ele é versátil e promete revolucionar a forma como você cozinha em casa. Uma das principais vantagens desse produto, claro, é a sua versatilidade. Com uma ampla faixa de temperatura que vai de 90 a 230 graus, ele pode aquecer, descongelar, fritar, dourar, tostar e assar diversos tipos de receitas, proporcionando resultados deliciosos e precisos em cada preparo. Além disso, a presença de uma cesta para fritura sem óleo possibilita o preparo dos alimentos fritos de maneira mais saudável, com redução do consumo de óleo e gorduras. E o design elegante desse forno é outro destaque, sem dúvidas. O seu visual sofisticado pode agregar um toque de estilo a mais para sua cozinha, o tornando não apenas um eletrodoméstico funcional, mas também um elemento decorativo. No entanto, alguns usuários relatam pontos negativos, principalmente em relação à limpeza. O acúmulo de gordura pode tornar a tarefa de limpar o aparelho um pouco desafiadora, deixando-o com uma aparência mais suja, por assim dizer, mesmo após a utilização. Além disso, o tamanho generoso desse forno pode fazer com que o ar quente se espalhe bastante, o que pode prolongar o tempo de cozimento, especialmente para carnes. E vale destacar também que seguir rigorosamente as instruções do manual de limpeza é fundamental aqui para evitar manchas causadas por sal e gordura dos alimentos. E embora o aparelho ofereça inúmeras funções e praticidade, é possível que o preço possa ser um pouco mais elevado em comparação com modelos mais simples. Mas estamos falando de um modelo que é forno e fritadeira sem óleo também, não esqueçam disso. De modo geral, o seu design elegante e funcionalidades
permitem atender as necessidades das mais diversas famílias de modo geral, ou para quem gosta de receber convidados para refeições especiais. Forno elétrico de bancada Fisher Gourmet Grill. O forno elétrico de bancada da Fisher, o Gourmet Grill de 44 litros, é sem dúvidas o melhor equipamento disponível no mercado atualmente. Com uma capacidade de 44 litros, embora não seja a maior do ranking, de modo geral ela atende a maioria das famílias. E é suficiente para acomodar facilmente uma forma retangular, o tornando ideal para diversas receitas e assados. Além disso, a sua potência de 1.750 watts permite que ele atinja rapidamente temperaturas altas, agilizando o processo de cozimento e garantindo resultados excepcionais. E uma das principais características que o destaca é a qualidade e reforço do vidro, que além de proporcionar segurança, retém o calor por mais tempo após o desligamento, otimizando o consumo de energia. E a borracha de vedação bem forte impede que o calor escape e mantém a temperatura interna ideal para um cozimento uniforme e eficiente. E adicionalmente, a luz interna de intensidade destacável ilumina todo o forno, permitindo que você acompanhe o progresso dos seus pratos sem precisar abrir o tempo todo o forno, mantendo o calor interno bem estável. No entanto, vale mencionar alguns pontos a serem considerados. O cabo de alimentação é um pouco curto, medindo apenas 1 metro, o que pode ser um inconveniente em algumas situações, exigindo um cuidado na escolha da tomada e da sua instalação adequada para a correta amperagem do equipamento. Outro detalhe a ser considerado é o pino grosso de 20 amperes, que requer uma tomada específica, o que pode limitar a sua utilização em algumas instalações elétricas. Mas apesar dessas pequenas ressalvas, os benefícios desse forno são incomparáveis. O seu desempenho excepcional permite que receitas que normalmente levariam mais tempo em outros fornos sejam preparadas de forma mais rápida e eficiente. Além da capacidade de iluminar todo o interior aliada à retenção de calor, que resulta em pratos perfeitamente assados e suculentos. Por isso, para nós, esse sem dúvidas é o melhor e se destaca no ranking. Mas e aí, curtiu o vídeo? Qual forno elétrico de bancada mais te chamou a atenção? Conta aqui pra gente nos comentários. Comenta também se você tem ou já teve um deles e compartilha sua experiência conosco para ajudar outros criativos. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a fazer a melhor escolha. Não deixe de curtir o vídeo, compartilhar com os amigos, se inscrever se ainda não for inscrito e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade aqui do canal. E nos siga também nas redes sociais. Postamos conteúdos inéditos por lá toda semana. Vale a pena conferir. Eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!